Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no quadro. E agora a gente vai fazer um exemplo de aplicação das leis de Newton, que são dois corpos conectados por um fio ideal, tá bom? Dois corpos conectados por fio ideal. E desculpa, um desses corpos ele está suspenso. O que vai acontecer, né? Suponha que não tem atrito, não tem nenhum tipo de resistência ao movimento. O que vai acontecer? Esse corpo aqui de 5 quilos, o corpo 1, ele vai acabar puxando o corpo 2, né? Por quê? Porque esse corpo tem um peso. Vamos fazer aqui de azulzinho. Aqui a gente tem o peso do corpo 1. Esse corpo 1 ele faz uma força através desse fio ideal. Então é ideal por quê? Porque ele é inextensível, né? Ele não estica e ele também não tem massa. Então por isso ele é ideal. É. Então ele faz o corpo 1 faz uma força no corpo 2, tá bom? Vou chamar esse cara aqui de 2. Esse aqui é o corpo 2. Faz uma força através desse fio, existe aqui uma força de tração, né? Então existe uma força de tração. Então tanto o corpo 2 é puxado por uma força de tração que age aqui nesse fio, assim como o corpo 1 também ele sofre a resistência dessa força de tração. O que vai acontecer? Se eles partem do repouso, como é o nosso caso, eles sofrem uma aceleração, certo? Então os dois, como eles estão conectados, eles aceleram juntos. A minha pergunta é, quanto vale a aceleração, o módulo da aceleração, e quanto vale o módulo da força de tração? Bom, é isso que a gente quer descobrir. Para resolver esse tipo de problema, a gente procede sempre da mesma maneira. O que eu quero dizer com isso? A gente isola os corpos. Então aqui a gente tem o corpo 2 e a gente isola aqui o corpo 1. E vamos fazer para cada um dos corpos um diagrama de forças. Tá bom? Vamos começar pelo corpo 2. Quais são as forças que agem no corpo 2? Bom, a primeira força que já está ali marcada é a força de tração. De fato, é essa força que faz o corpo se movimentar na horizontal da esquerda para a direita. Além disso, agem também a força peso, que é o peso do próprio corpo, e como não há movimento na vertical para o corpo 2, a força normal, que é uma reação da força peso, ela se anula. Ela anula a força peso, ou seja, a força normal é igual ao peso. O que acontece com a tração? A tração é a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Observe que os dois corpos têm a mesma aceleração. Então guarda essa equação aqui. Essa é a nossa primeira equação. Tá bom? Agora vamos para o corpo 1. Vou fazer de azul para ficar diferenciado. Sobre o corpo 1 agem quais forças? Bom, primeiro tem a força de tração. Observe que no corpo 2 a força de tração é horizontal. No corpo 1 a força de tração é vertical. Então tem a força de tração aqui. Além disso, age também nesse corpo a força peso do corpo 1. A resultante dessas forças é a aceleração, ou seja, P1. Se a gente está supondo que a aceleração é nesse sentido, então o P1 a gente supõe que é maior que a tração. Se o resultado para a tração der negativo, quer dizer que o P1 é menor. Então vamos lá, P1 menos a tração, que é uma força de resistência, nesse caso, né, ela é contrária a P1, e isso é igual à massa do corpo 1 vezes a aceleração. Tá bom? Como a gente calcula peso? Lembra que a gente viu na aula sobre peso, que peso é igual a massa vezes gravidade, aceleração da gravidade, e a gente já contou quanto é a gravidade aqui, então é só escrever isso, que a massa do corpo 1 vezes a gravidade menos T é igual a massa do corpo 1 vezes a aceleração. Essa é a nossa segunda equação. Vamos montar aqui o sistema de equações e resolver esse exercício. Então vamos lá. Sistema de equações. A primeira equação, T é igual a M2 vezes A. E a gente já sabe que o... Vamos escrever direto com os números. O M2 a gente já sabe quanto é, né? O M2 a gente olha aqui, são 10 quilos. Então já vamos escrever isso. T
é igual a 10 vezes A. A gente sabe quanto vale a massa do corpo 1? 5 quilos. Guarda esse número então. 5 quilos. Então, 5 quilos vezes a gravidade. A gravidade é 10. Vezes 10 é igual, aliás, menos a tração, né? Menos a tração é igual a 5 vezes a aceleração. Soma essas duas equações, somando essas duas equações, o que acontece? Essa tração anula com essa, a gente tem o quê? 5 vezes 10, 50, que é igual a 10A mais 5A. Portanto, 50 é igual a 15A, o A vale 50 dividido por 15. Divide embaixo e em cima por 5, o que acontece? Simplificando, né? 50 por 5, 10. 15 por 5, 3. A aceleração vale 10 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Achamos o valor da aceleração. Agora vamos achar o valor da tração. A tração é 10 vezes A. Estou usando essa equação aqui. Ó. A tração é 10 vezes A. 10 vezes a aceleração, que vale 10 sobre 3, é o valor da tração. A tração é 10 vezes 10, 100, dividido por 3, newtons. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.